Olá, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho sobre segurança do trabalho? Hoje quero trazer para você um- uma maneira de fazer uma investigação de acidentes, coisa que a gente nunca espera que aconteça dentro das nossas organizações. Então, dentro dessa análise, vou trazer para vocês algumas ideias do que a gente pode fazer, do que a gente pode fazer com relação à investigação desses acidentes, desses acontecimentos, para que a gente possa melhorar a nossa gestão de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então fica no vídeo para você aproveitar esse conteúdo e aplicar no seu dia a dia. Muito bem, vamos falar de investigação de acidentes e incidentes. Para começar, né, qual que é o conceito de acidente? O que significa a palavra acidente? Acidente é tudo aquilo que acontece de modo inesperado, ou seja, um infortúnio, alguma coisa dentro da nossa atividade, dentro do nosso dia a dia, que causa uma lesão. Então, o trabalhador está manuseando estilete, o trabalhador está carregando materiais, ferramentas, produtos, deixa cair no pé, o trabalhador tropeça em algum material e acaba ralando o joelho. Isso são acidentes, são situações que aconteceram de modo repentino e que causaram alguma lesão ao colaborador, ao trabalhador. E o incidente, né? Ou também conhecido como quase acidente. O incidente é aquela situação onde você vai acontecer algo com você, você vai tropeçar, por exemplo, mas não vai te causar nenhuma lesão. Né? Você vai torcer o pé, não, porque já gera uma lesão. Mas está mais direcionado para as questões que envolvem perdas materiais. Então, tudo aquilo que envolve perda material, queda de materiais, caiu prateleira, esbarrou em algum ponto e danificou a parede, tudo isso são incidentes. E esses incidentes também devem ser analisados, também devem ser entendidos. E além disso, também vamos agregar aqui nessa investigação, nessa análise, as doenças ocupacionais. Então, é interessante também que você faça a análise das possíveis doenças ocupacionais dentro da sua organização. Muito bem, dito isso, trazendo os conceitos para vocês. Ah, eu esqueci de falar, né? Doenças ocupacionais, elas não vão apresentar lesões num primeiro momento. Você vai ter ali a atividade sendo desenvolvida normalmente, não vai ter uma lesão aparente naquele momento, não vai ter nenhuma consequência na realização da atividade. Porém, ao longo do tempo, esta atividade vai trazer uma lesão para o colaborador, vai trazer uma lesão para o trabalhador. Por exemplo, uma bem comum que dá para utilizar bastante é a questão de exposição ao ruído intenso. Você está ali trabalhando, executando, realizando suas atividades normalmente, mas aquele ruído não vai te causar uma lesão naquele momento, não é algo que é inesperado. Mas se você não tiver devidamente protegido ou não tiver devidamente amparado para aquela realização daquela atividade, você ao longo do tempo pode perder a audição. Ela pode ser temporária ou permanente, vai depender da exposição, do tempo de exposição e do nível de pressão sonora. Então é muito importante a gente entender esses três conceitos. Então eu falei de acidentes, de incidentes e de doenças ocupacionais, que é a base para a gente poder trabalhar dentro desse vídeo de hoje. Feito esse conceito, o que você vai fazer? Primeiro de tudo, né? Aconteceu um acidente ou uma doença ocupacional, você vai fazer a abertura da CAT. Você vai fazer essa comunicação do acidente de trabalho. Isso é muito importante para que as estatísticas, tanto da empresa quanto do trabalhador, sejam evidenciadas e, de uma certa forma, obriga a gente a investigar os acidentes. Para a investigação de acidentes, eu gosto muito de usar o diagrama de espinha de peixe, ou o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama de Chikola. Todos esses nomes são referências da mesma ferramenta.
Então esse é o primeiro ponto, diagrama de Chikawa, ou diagrama de espinha de peixe, ou o diagrama de causa e efeito. Dentro desta análise, a gente vai olhar para 6 aspectos para que a gente possa entender realmente o que aconteceu dentro deste acidente. E aí eu fiz até uma colinha para não esquecer nada de passar para vocês. Então, primeiro ponto a ser avaliado. Método. Existe procedimento? Não existe procedimento? O procedimento estava sendo seguido? O procedimento é claro? O procedimento é entendido? Existe alguma análise no... Quando eu falo procedimento, na maneira que está sendo realizada a atividade. Então, como é que está este olhar? Este é o primeiro ponto que a gente vai analisar. Então, como que são desenvolvidas as atividades com relação aos procedimentos, aos métodos daquela atividade. Segundo ponto, mão de obra. Quando a gente fala de mão de obra, e depois no final do vídeo eu vou tratar um pouquinho mais específico da mão de obra, mas mão de obra está treinada? Mão de obra atende o perfil da função? Mão de obra está capacitada? Tem curso? Foi orientada? Está sendo acompanhada? Foi acompanhada? Tudo aquilo que envolve a mão de obra, ou seja, o trabalhador dentro daquela atividade, dentro daquela ocasião. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Outro ponto que a gente coloca ali são as máquinas e ferramentas. As máquinas estão com a manutenção em dia, são máquinas novas, são máquinas antigas, existe algum defeito, foi feita alguma manutenção corretiva, não foi feita manutenção corretiva, preventiva também não foi feita, ou foi feita preventiva, tudo aquilo que está correlacionado com as máquinas e ferramentas. Então é muito importante a gente entender e olhar para isso dentro da análise desse acidente que ocorreu ou que que ocorreu. Então tudo que está envolvido com máquina. Depois com material. E aí a gente vai falar de todos os insumos que estão ligados àquela atividade. Matéria-prima, insumo para máquina, que mais? Produto acabado, tudo aquilo que envolve material. Né? Então, isso é um ponto importante, tudo que está envolvido ali dentro do acidente. Outro ponto importante é a questão do meio ambiente. Quando a gente fala a questão do meio ambiente, o ambiente está claro, está escuro, está quente, está frio, está com piso escorregadio, o pé direito é baixo, está faltando iluminação, está faltando ventilação. Como é que está esse ambiente de trabalho? Ele está organizado, ele está desorganizado, como é que está ali? Né? Existem demarcações, existem sinalizações para aquele ambiente de trabalho. Então, tudo que envolve o meio ambiente, ou seja, estrutura ali, parede, telhado, piso, porta, janela, tudo isso que envolve a questão do meio ambiente, você vai analisar neste item. E depois, por fim, quando a gente fala de medida. Quando a gente fala de medida, eu estou olhando para valores. Valores em que sentido? Se o ambiente está claro, qual que é a luminosidade que eu tenho? Quantos lumens, quantos lux eu tenho dentro daquele ambiente? E o quanto que era o padrão, né? Então, de repente, lá, eu preciso de 600 lux, eu tô com 200. Tem alguma coisa errada. Temperatura. Eu preciso de 20, tá 40. Eu preciso de 30, tá 15. Então, são essas questões de medidas que a gente fala quando a gente de medida nesse item, que é o que a gente vai discutir. Valores, né? Então, se você tem temperatura, se você tem radiação, se você tem calor, frio, essas coisas que são quantitativas, vibração, por exemplo, você vai colocar nesse item de medidas. E dentro desses 6 tópicos que eu falei para vocês, vocês vão analisar profundamente cada um desses tópicos e vão colocando as possíveis causas para aquele acidente dentro desses tópicos. E vão discutir realmente o que está acontecendo ali. Muito provavelmente, para um acidente de trabalho, você não vai ter uma única causa. Você não vai falar assim, eu vou encontrar a causa raiz, como é comum falar, né? Vou encontrar uma única causa. Muito provavelmente não, vão ser um conjunto de fatores, um conjunto de causas que vão gerar esse acidente ou este incidente dentro da organização e até mesmo a doença do trabalho. Então, feito isso, feita essa análise, discutido sobre isso, você vai criar o seu plano de ação. Basicamente, né, cada causa que você identificou, você vai adotar um plano de ação. Então, se a máquina não estava com manutenção em dia, então o que você vai fazer? Você vai fazer a manutenção dela. Mas isso é uma ação imediata. Provavelmente você vai fazer a manutenção, se você não repetir essa manutenção,
você vai ter problema de novo. Então, o que a gente vai fazer? Você vai fazer a manutenção dessa máquina e depois você vai criar uma metodologia, uma sistemática para que esta manutenção ocorra periodicamente. E assim você garante que aquela causa de falta de manutenção não se repita ao longo do tempo. Então, é isso que é importante a gente olhar para isso e definir o plano de ação. Olhou para a causa, a ação que você vai tomar é para que aquelas causas não aconteçam novamente, não tenha uma reincidência. Então é muito importante a gente olhar para isso quando elaborar um plano de ação. Plano de ação, outra ferramenta que eu gosto de trabalhar é o 5W2H, né? Mas basicamente o que você pode fazer? Manutenção na máquina, né? O que vai ser feito? Vai ser feita a correção e elaborado um plano de manutenção preventiva, por exemplo. Quem é o responsável? O supervisor, gerente de manutenção, gerente de fábrica. Até quando ele vai criar isso e fazer essa manutenção? Daqui 30 dias, daqui 10 meses, daqui um ano. Então você vai estabelecer um prazo para que isso aconteça. Então é importante a gente olhar para esse plano de ação dessa maneira básica. No 5W2H, ele vai um pouquinho mais profundo na análise, né? Então você vai colocar lá o que vai ser feito, então no caso da manutenção corretiva, da manutenção preventiva, por que vai ser feito, então para evitar acidentes, para evitar reincidência, porque a máquina está gerando os problemas constantes, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Quem vai ser o responsável, então a gente falou o que, a gente falou de o que, por quê, quem vai ser o responsável, então supervisor, gerente de manutenção, quem vai ser responsável, depois quando que vai ser executado, e aqui eu gosto de reforçar que nesse quando, tá até no plano mais simples, é sempre importante você determinar uma data fim, ou um começo e um fim. Porque quando a gente não coloca data, coloca simplesmente um prazo aberto, fica muito fácil para esse prazo se perder, entende? A pessoa se compromete, mas aí lá na frente acaba esquecendo, aí fala assim, é 30 dias, mas aí o 30 dias vai ficar lá para frente e tal. Então sempre tem algum enroscozinho ali. Então sempre é bom colocar começo e fim, fica mais fácil de você acompanhar e fazer o monitoramento disso. Então, como vai ser feito? Então isso é outra coisa importante. Então você disse o quê? Manutenção na máquina. No como você vai detalhar tudo isso. E por final, quanto isso vai te custar? Quanto que você vai precisar de investimento de recurso para que essa ação execute. Então essa é a ferramenta que é o 5W2H de uma forma simples, né? Eu gosto de acrescentar ainda mais duas colunas aí. Coluna de status e coluna de observação. Quando a gente fala de coluna de status, como que está essa ação? Ela foi iniciada, não foi iniciada, está em análise, foi aprovada, foi reprogramada. Tudo isso é importante você colocar dentro do status, como é que ela está. E no campo observação, você pode dar ali um detalhe daquele status ou daquela ação. Por exemplo, se ela foi reprogramada, por quê? Então você vai colocar lá na observação, foi reprogramada a manutenção por recursos, por investimentos que vão ser realizados no próximo período, no próximo ano, alguma coisa nesse sentido. Então, 5W2H, a gente fecha com as questões de plano de ação mais detalhado para você colocar dentro da sua investigação, da sua doença, do seu incidente ou do seu acidente de trabalho. Então, essa é a maneira mais, no meu ponto de vista, mais correta de você fazer, com as ferramentas que vão ser dedicadas ali para você fazer essa avaliação de avaliação de acidentes e incidentes. E agora eu quero trazer alguns pontos importantes. Doença do trabalho. Doença do trabalho, ela vai surgir normalmente por conta da maneira que está se realizando. Vamos pensar aí num movimento repetitivo, numa movimentação de carga. Então, doença do trabalho normalmente vai surgir dessas situações. Como eu falei no começo do vídeo, da exposição ao ruído excessivo, é um outro ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai, dentro deste ambiente de trabalho, você vai analisar como que esta atividade está sendo realizada, como que é a dinâmica desse processo produtivo. Isso é importante a gente entender para que você possa fazer uma análise dessa doença de uma maneira mais assertiva. Outro ponto importante,
Investigação de acidentes ou análise de acidentes, incidentes e doenças não é uma investigação, vou até falar uma palavra aqui, não é uma investigação criminal, não é um CSI, não é algo que você vai procurar um culpado. Isso é muito importante a gente ressaltar. Você não está buscando um culpado, você não está achando alguém que causou aquele acidente. Você vai entender o processo, você vai entender qual é a dinâmica desse processo. Então é muito importante você ter isso em mente. Outra coisa importante que é crucial para essa análise é que você não faz essas análises sozinhos. Então, você sempre vai ter uma equipe multidisciplinar para realizar isso. Você vai ter a pessoa do processo, você vai ter a pessoa da segurança do trabalho, você vai ter a pessoa da CIPA, você vai ter a pessoa do SESMIT, você vai ter uma equipe que vai te ajudar a auxiliar nesta análise. Vai te ajudar e vai te auxiliar nessa análise desse acidente. Então é muito importante ter isso em mente. Outra coisa importante, a gente precisa conversar com o acidentado. A gente precisa entender o porquê que aconteceu aquilo no ponto de vista dele. E quando a gente chega neste ponto de conversar com ele, de conversar com pessoas que estavam ali próximos a ele, ou pessoas que estavam envolvidas no acidente, é muito importante a gente não, não, não levar preconceitos, não levar situações que você imagina que aconteceu para esse bate-papo. E eu falo bate-papo porque não é nenhuma entrevista. É você conversar realmente com as pessoas, tanto com o acidentado como com as pessoas que estavam em volta, para entender o que aconteceu, para levantar dados para você poder conseguir colocar dentro da sua análise de acidentes e incidentes. Então, é muito importante você ter um ambiente tranquilo, um ambiente calmo, deixar a pessoa calma, deixar claro para ela que é só para entender o que aconteceu, para entender os fatos, para que possa ser tomadas as ações necessárias para que aquilo não se repita, tanto para ela quanto para ambiente, para as testemunhas, né, para as pessoas que estão ali próximos dele. Porque numa dessas você pode entender, você pode descobrir que a pessoa está passando por um problema de saúde, por exemplo, e ela não falou. E aí o acidente aconteceu. E está lá envolvido com mão de obra, está lá envolvido com um trabalhador. Então é importante você fazer essas entrevistas, fazer esse bate-papo, entrevista não, esse bate-papo de maneira clara, de maneira saudável, num ambiente tranquilo, que a pessoa se sinta confortável, que a pessoa se sinta segura, ou que as pessoas se sintam seguras para poder relatar realmente o que aconteceu e você ter um ponto de vista mais claro, mais efetivo em cima disso. E assim você vai ter uma investigação mais clara e mais evidente, mais fácil para você fazer o seu gerenciamento de risco ocupacional. E aí eu fecho o vídeo de hoje fazendo essa correlação. Faço todas essas análises para que o meu gerenciamento de riscos ocupacionais seja alimentado dentro do inventário de riscos e dentro do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos, e dentro do plano de ação. Então veja como tudo está interligado. Isso que aconteceu, você vai levar e vai fazer essa análise junto com o seu PGR, porque de repente você precisa mudar algumas medidas de controle lá no seu PGR. Você vai precisar fazer um plano de ação mais específico para o PGR. E isso tudo vai alimentar o seu gerenciamento de risco ocupacional. Então veja como isso está tudo interligado e a importância de eu fazer uma análise de uma análise de acidente bem feita e bem comprometida. É isso que eu deixo de recado para vocês. Tragam pessoas que estejam comprometidas com aquela investigação, com aquela análise, para que realmente possam ser resolvidos e isso não tenha uma reincidência. Obviamente, se você não tem uma reincidência de um acidente, de um incidente ou de uma doença do trabalho, você vai ter aí os frutos aí com relação à produtividade, a gastos ou despesas com acidentes e incidentes, vai redução de impostos e entre outras coisas aí que vão ser impactadas com a não reincidência desses acidentes, né? Caso se você não fizer de uma maneira profunda, de uma maneira tão assertiva, o que vai acontecer? Ao invés de você reduzir gastos, você vai aumentar gastos ou mantê-los. O que é melhor para a empresa? Reduzir ou manter e aumentar gastos? Fica aí a reflexão, apesar da resposta ser um pouco mais óbvia,
mas fica a reflexão para você poder entender e aplicar isso de maneira mais assertiva dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho. Era isso que eu queria fechar com vocês hoje, passar essa dica, relembrar um pouquinho dessas análises de acidentes e incidentes, que eu acho que é importante para o dia a dia da gestão da segurança do trabalho, não só dos riscos, mas da gestão da segurança do trabalho como um todo. E como dica final para vocês, aí sempre na descrição do vídeo tem as redes sociais do Diário do TST, as minhas redes sociais. Tem muito conteúdo lá para você aproveitar, aqui no YouTube, entre outras redes, disponível para você aplicar no seu dia a dia. Então, vai lá, dá uma olhada, tira as dúvidas, manda um comentário, que a gente vai conversando, eu vou ajudando vocês. E também uma plataforma de cursos que eu disponibilizo aí, alguns cursos para que você possa desenvolver sua carreira, desenvolver seu conhecimento, desenvolver pessoalmente. Então aproveita todas essas informações para que você possa melhorar a sua carreira, seu dia a dia, sua vida. Um grande abraço. E aí, tô aí nas redes sociais. Precisando de ajuda, manda um comentário, manda um direct que a gente vai, dentro do meu conhecimento, dentro da minha disponibilidade, eu vou respondendo aí para vocês. Um grande abraço.